aqui, neste momento, em que nós podemos adorar, exaltar e aprender e se alimentar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero apresentar os nossos visitantes, né? Não vou aqui dimensionar nomes, mas eu quero dizer aos nossos visitantes, muitíssimo obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco, para juntos engrandecermos ao Senhor. Que Deus esteja assim abençoando cada um de vocês sempre. Sempre e sempre. Amém? Já vou avisar desde já, depois eu não quero, acho que eu não volto aqui, né? Depois que eu passar a palavra para os irmãos. Então eu vou dizer para vocês que amanhã estaremos reunidos a partir das 9 horas da manhã aqui. Teremos 2 mensagens e também o partir do pão. E queremos que vocês estejam todos aqui participando junto conosco nesse momento. E no final de tudo, lá por volta do meio-dia, se a vaca não escapar do pasto, né? Nós vamos ter um almoço. Se a vaca não fugir, né? Arrebentar a corda e fugir. Aí teremos um almoço junto. Então você está convidado para estar conosco, você que nos visita, né, e toda a igreja está convidada para almoçar junto conosco aqui amanhã. Vai ser uma honra muito grande, um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. E eu quero agradecer os visitantes daqui, eu quero agradecer os visitantes que vêm de fora, que no caso aqui tem lá o Rogério com a esposa, veio de fora, né, de Cacoal. Mas eu quero dar um destaque aqui, não que eles sejam melhor ou mais bonito do que nós, né, mas ao irmão Adalberto, que está aqui. Irmão Adalberto, se quiser ficar em pé um pouquinho. O irmão Adalberto vem de Brasília. É do Piauí, foi levado para Brasília criança, está lá em Brasília, mas já rodou o mundo por aí. E depois, no decorrer dos dias, ele vai passar um relatório para nós a respeito das igrejas nas regiões, acredito que ele vai passar, né? Não sei, acredito que sim. Então, o irmão Adalberto. E o irmão Enoque. Se quiser vir para frente, irmão Enoque, ele vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Pode chegar para cá, irmão. Pode trazer o microfone do irmão Enoque. Então, o irmão Enoque é lá de Goiânia, já esteve aqui conosco outras vezes e teve o sentimento diante de Deus de estar conosco aqui novamente, compartilhando a palavra do Senhor. E nós temos muito a aprender do que Deus tem dispensado para ele, para o irmão Adalberto. E o irmão Ernesto, que estaria junto, teve que voltar às pressas ali de Cáceres por causa da filha dele, que foi internado muito às pressas, direto para uma UTI, então ele teve que voltar a acompanhar. Provavelmente lá para sexta-feira da semana que vem estará aqui conosco novamente. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês? Esteja com os ouvidos atentos para aprender do Senhor. Lá em Amós, capítulo 8, verso 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que você tenha sede e fome de estar aprendendo do Senhor, muito especialmente nesses dias, mas todos os dias da sua vida. Amém? Amém? Irmão Enoque, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado,
Aqui está o irmão Enoque, ó Pai. Aqui está também junto o irmão Adalberto, que estão aqui dispostos, ó Pai, a entregar o teu recado a nós, ó Pai. Então assim pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor conduza as suas palavras, ó Pai, e que também o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, ó Deus. E que essa palavra possa penetrar, ó Deus, e surtir efeito, trazer edificação em nós, ó Pai, na tua igreja aqui nessa cidade. Amém. Irmão Enoque, fica à vontade. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar algo para vocês. É a terceira vez que eu estou visitando o Jaru. E antes da pandemia, nós estávamos aqui. Depois da pandemia, nós não viajamos. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto em casa. É como se eu estivesse em Goiânia com vocês. Eu estou até dando uma olhada aqui. Eu estou vendo muito caras novas. Não é? Praticamente eu já conheço o rosto de grande parte dos irmãos. Então, de certa forma, irmãos, eu quero dizer para vocês francamente, eu estou muito encorajado, estou muito feliz e eu estou muito à vontade e eu me sinto em casa. E quando nós sentimos em casa, nós temos liberdade, não é verdade? Eu acho que os homens, a primeira coisa quando faz em casa, quando chega em casa, é tirar o sapato, não é? E a segunda coisa é a esposa reclamar. Mas eu não vou tirar o sapato. E o que estamos fazendo aqui hoje? Certamente os irmãos vão dizer, irmão, nós viemos aqui para ter uma reunião, para cantar hinos, para ler uma porção da Bíblia. Tudo isso aí é verdade. Por outro lado, o apóstolo Paulo, ao dizer, quando os crentes se reúnem, está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O maior objetivo de Deus, o desejo de Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus é nos chamar à comunhão do seu Filho. Então, nesse sentido, se viermos aqui, temos um período de oração e temos um período de cântico, temos um período de ler a Bíblia, mas se Cristo não entrou mais para dentro de nós, não podemos considerar como reunião. Então, a reunião cristã genuína, segundo a Bíblia, é quando nós contatamos Cristo, quando nós recebemos mais de Cristo. Quando terminar essa reunião de hoje, qual é a impressão que você vai sair daqui? Deve ser: Senhor, eu ganhei mais de Ti. Mais de Ti foi adicionado, acrescentado no meu ser interior. Irmãos, é naquele dia que que Deus quer ver. É o quanto do seu povo permitiu Cristo entrar mais para dentro deles. Não é isso que é vida cristã, irmãos? O que é vida cristã? A vida cristã é Cristo. Sem Cristo, não tem vida cristã. Nesses 2 dias, hoje e amanhã, nós desejamos compartilhar com os irmãos um assunto muito simples, por outro lado,
muito profundo, né? Não viemos aqui simplesmente liberar uma mensagem, não viemos aqui simplesmente para liberar um tipo de ensinamento, viemos aqui para apresentar aos irmãos uma pessoa viva. Viemos aqui em Jaru para apresentar uma pessoa que conquistou a nossa vida e mudou o nosso destino. Apresentar uma pessoa maravilhosa. O próprio Salomão disse que, falando, a Sulamita, falando de Salomão no livro Cântico dos Cânticos, que o amado dela é o mais destacado entre 10.000. Então, o Salomão positivo é o nosso próprio Cristo. Irmãos, nada compara a Ele, nada é igual a Ele. Todos nós precisamos ver esse Salomão, o qual vem com uma realeza, o qual vem com uma beleza, ao ponto de atrair a Sulamita. E nós somos a Sulamita, o qual somos atraídos pelo próprio Cristo, pela beleza dele, pela aparência dele, e não por aquilo que ele dá. Vocês, irmãos, vocês estão aqui atrás de cura, prosperidade? Então eu vou dizer para vocês, quem é a realidade da cura e quem é a verdadeira prosperidade? É o próprio Cristo. Então, nesta noite, nós queremos compartilhar com os irmãos algo muito precioso. Todos os irmãos têm a sinopse? Quem não tiver, levanta a mão. Tem muitos que não têm sinopse. Tem mais aí, irmão? Aqui, por favor. Quem não tiver, levanta a mão, por favor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu posso ficar ali ou está gravando aqui? Posso ficar ali? Eu gosto de ficar perto dos irmãos. Não gosto de ficar longe. Eu posso ficar aqui, irmãos? Posso ficar aqui? Na realidade, irmãos, na minha localidade eu não uso nem microfone. Não sei se vocês perceberam, às vezes eu tenho uma voz muito forte. Nós queríamos compartilhar com os irmãos algo muito maravilhoso. Então todos vocês têm a sinopse, não é? Eu gostaria de ler a sinopse com os irmãos. Por que eu fiz questão de trazer a sinopse para os irmãos? É porque tudo que eu for falar, vocês podem conferir com a Bíblia. E também, vocês vão levar para suas casas essa sinopse, pelos quais vocês podem ler de novo, reler e conferir, assim como os nobres de Bereia. Enquanto Paulo estava falando, os bereanos estavam conferindo se de fato era assim. Nós estamos em uma época, amados, que nós temos que conferir todos. Paulo, os nobres de Bereia também olhou se Paulo, o falar dele era genuíno, era verdadeiro. Porventura hoje é diferente? Principalmente no mundo que nós estamos vivendo. A vida cristã está tão bagunçada, não é? Então nós, de maneira sóbria, exercitando o espírito, com a mente renovada, nós então temos que conferir a verdade daqueles que estamos ouvindo. Então, por isso eu fiz questão de trazer para os irmãos esta sinopse, que é muito rica e preciosa para o nosso ganho espiritual. Então, aqui está nos mostrando o título, o cerne da Bíblia.
O cerne da Bíblia é o ponto central da Bíblia, a essência da Bíblia. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o centro da Bíblia, o cerne da Bíblia, a essência da Bíblia é o próprio Cristo. Se você tirar Cristo da Bíblia, sabe o que ela fica? Vazia. Por que nós amamos a Bíblia? É porque ela apresenta o próprio Cristo. Então, o cerne da Bíblia, a essência da Bíblia, o ponto central da Bíblia, o cerne da Bíblia é o próprio Cristo. E o título da mensagem de hoje é 3 estágios do comer. 3 estágios do comer. Vamos ler na Bíblia. Estamos falando da Bíblia, né, irmãos? Então, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Versículo 7, 8, 9. Eu vou ler para os irmãos. Êxodo, inclusive está aí na sinopse, irmãos. A partir do versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Agora vamos ler outro versículo, mas chama atenção para os irmãos, qual é o primeiro item, qual é o primeiro animal? O cordeiro. O cordeiro fazia 2 coisas com ele: derramava o sangue e depois o quê? Eles comiam o cordeiro. O sangue é para a redenção e o cordeiro é para a alimentação, para ficar forte, para correr a jornada. Então o primeiro item é o cordeiro. O povo deveria comer o cordeiro. E João capítulo 1, João quando viu o Senhor Jesus passar, o que ele falou? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então vemos aqui que esse cordeiro aqui é um tipo do próprio Cristo. Aqui então é o cordeiro. Agora vamos ler rapidamente o capítulo 16, Êxodo 16. Versículo 14 ao 16. Aqui está escrito: vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabemos o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. No versículo anterior, o capítulo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. O versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um, segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas.
cada um tomará para os que se acharam na sua tenda. O versículo 31. Disse-lhe a casa de Israel: o nome de maná era como semente do coentro, branco e de sabor, como bolos de mel. Então, em Êxodo 12, nós vemos o cordeiro. Em Êxodo 16, nós vemos aqui o maná do deserto. Então, vemos duas coisas para se comer: o cordeiro e o maná. Agora, vamos ver Josué, capítulo 5, versículo 11 e 12. Aqui diz: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Vemos 3 tipos de comida: o cordeiro, o maná, e aqui está o produto da boa terra. Ficou claro para os irmãos esses 3 aspectos? Então nós vamos desenvolver de maneira muito rápida, para não tomar o tempo dos irmãos, os 3 aspectos de comer. Amados irmãos, a Bíblia retrata Cristo como nossa comida e bebida. Essa retratação mostra o desejo de Deus de entrar dentro do homem para ser o seu tudo, ser sua vida e seu suprimento de vida. Vamos falar nesta noite de comer Cristo, comer Jesus, comer Deus. Você ficou escandalizado? Eu fiquei a primeira vez. Eu fiquei a primeira vez. Se você sair na rua e falar o seguinte: ei pessoal, vamos comer Deus, o que as pessoas vão falar para você? Esse irmão aí, essa irmã é doida. Como alguém vai comer alguém que criou os céus e a terra? Como alguém como você, como meu pai falava, os comedores de arroz e feijão, vai comer Cristo? Você está louco. Não fala isso. Fala que você vai orar a Cristo. Fala que você vai louvar a Cristo. Fala que você vai desfrutar Cristo. Mas, por favor, não fale de comer Cristo. As pessoas vão ficar escandalizadas. Amados irmãos, a Bíblia toda, ela mostra muitos tipos de Cristo, o próprio Deus, se apresentando a nós como comida. Por quê e para quê? Você acha que o Espírito de Deus ia pegar alguns versículos e de maneira vulgar ou deixa Moisés falar? Não, irmãos. O Espírito de Deus, de uma maneira muito cuidadosa, colocou os versículos, as vírgulas, os pontos no seu devido lugar, para que possamos compreender o que é a vida cristã, para compreender qual é o propósito de Deus. Em João capítulo 6, 57, o próprio Senhor Jesus falou: eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que o Senhor Jesus está falando ali?
que nós temos que comer ele. E pelo o comer dele, iremos vivê-lo no nosso viver diário. Não é isso que está escrito? E aí, você agora está escandalizado? Né? Você é capaz de sair na rua e dizer que Cristo é sua comida? Né? Ou seja, quando você fala comida, o que acontece? Que você mastiga, não é? Que você mastiga. Mas o Senhor, Ele quer dizer o seguinte, que Ele é uma pessoa desfrutável e que podemos desfrutar Cristo em todo instante, todo momento, como nossa comida. Quando você come algo, o que acontece? Quando você come algo, não é? Primeiro, esse alimento, ele é degustado. Depois, ele entra para dentro de você. E dentro de você, as vitaminas pelos quais você comeu, ela começa a se espalhar, nutrindo todo o seu ser. Daqui a pouco, o seu rosto vai expressar aquilo que você comeu, não é? Quando eu casei muito novinho, casei com 22 anos. Uma certa vez, a minha sogra foi me visitar eu e a Lúcia. Ela olhou para mim assim, porque eu sempre fui branquinho, tá, irmãos? Muito branquinho. Aí a minha esposa cozinha, que é uma maravilha. É por isso que eu estou assim. Minha esposa é uma cozinheira de mão cheia. E o tempero da minha esposa? Aí a minha sogra olhou para mim assim, você está diferente. Aqui estava rosado, você entendeu? Aqui estava rosado, né? Aqui estava rosado, branco com bochecha rosado. O que é isso? Boa alimentação. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Se vocês desfrutarem o Senhor, se você comer o Senhor, no seu viver diário, as pessoas olharão para você assim, uai, você está diferente. Você não conta mais piada, você agora é alegre, você... Que comida que você está comendo? Você pode dizer para ele, sabe de uma coisa? Eu descobri uma comida nova. Eu descobri que o meu Cristo é o meu pão da vida. Eu descobri que Cristo é o cordeiro pelo qual eu posso comê-lo. Eu descobri que Cristo é o meu maná, que desceu do céu. Então eu sou celestial. Eu descobri que eu posso comer toda a comida da boa terra, que representa na Bíblia o Cristo insondavelmente rico, o Cristo todo inclusivo. É por isso que eu estou assim. Então, queridos santos, o caminho é comer de Cristo. Aqui em Gênesis 2:9, eu queria compartilhar com os irmãos, 2:9, que depois de criar o homem, qual foi a primeira coisa que Deus fez? 2:9. Aí depois eu vou começar a ler a sinopse, tá, irmãos? Para nós ganharmos tempo. Aqui, os irmãos estão com a Bíblia aberta? Gênesis 2:7, o homem foi criado com 3 partes. E no 9, no 8 e o 9 fala: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui fala da árvore da vida, que é o quê? Boa para alimento, para comer. Qual foi a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem?
não foi dar uma regra, não foi dar um ensinamento, não foi nem somente falar para o homem, ó, você tem que fazer uma obra. Não foi dar para o homem uma doutrina. Sempre pensamos que quando alguém é salvo, quando eu tinha 18 anos, alguém chegou para mim e falou o seguinte: irmão, Deus tem uma grande obra para você. Eu com 18 anos, eu perguntei, o que esse senhor está dizendo? Deus tem uma grande obra para você? Quem aqui tem mais de 50 anos? E vida cristã acima de 40? Alguém já falou isso para você? Quando você era jovem? Ei, irmão, eu tenho uma visão. Ei, irmão, Deus mandou dar uma palavra para você. Ele vai uma grande obra para você. Irmãos, sabe o que Deus fez quando criou o homem? Sabe o que Ele fez no mesmo dia? Coma de mim. Coma de mim. Eu quero entrar para dentro de você. Então, o primeiro dia, depois da criação do homem, não é fazer aquilo outro. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser um marido bonzinho, você tem que ser uma esposa submissa, um marido que ama a esposa, você tem que ser um filho obediente aos pais. Os pais devem educar os filhos, os irmãos devem amar uns aos outros. Não foi isso que Deus fez. A primeira coisa que Deus fez quando criou o homem é se apresentar a Ele como comida. Irmãos, a comida faz toda a obra. A comida que é Cristo faz todas as coisas. Quando você come Cristo, o marido vai amar a esposa de maneira orgânica, tranquila, sem pressão. A esposa vai ser auxiliadora do marido, também sem pressão. Porque a comida faz toda a diferença. A comida faz a obra. A comida, o que você comeu, vai levar a amar uns aos outros. Vai levar você a submeter uns aos outros. Irmãos, o caminho é comer Cristo. Quando você come Cristo, a nossa vida é ajustada de maneira orgânica, tranquila, suave, doce, sem pressão. Aqui tem comunhão de casais? Tem, Lino, de vez em quando? Não tem, né? Por que precisa? Eu acabei de compartilhar aqui, não foi? Então não precisa de comunhão de casais, na verdade, né, irmãos? Porque eu falar da vida da igreja, ela vem um pacote. É como um x-salada. Ela tem todo o nutriente também para a vida conjugal. Não estou dizendo que os irmãos não devem fazer isso, entendeu, irmãos? Mas apenas estou dizendo, coma Cristo. Desfruta Cristo. Deixa Ele ser o centro da sua vida. Coma da árvore da vida. E a sua vida será diferente. A vida da igreja será diferente. A sua vida conjugal será diferente. Né? Ou seja, a comida faz toda a diferença. Né? Como vocês estão me vendo aqui, né? A comida faz toda a diferença. Eu garanto, irmãos, coma Cristo. Você também vai expressar Cristo. Você é aquilo que come. Quando a gente está se relacionando namorando, parece que os namorados não gostam de comer cebola. Não é? Não sei porquê. A cebola é tão gostosa, eu gosto de cebola. É porque vão se beijar, não é verdade? Então evita comer cebola. Né? Por quê? Porque se você comer cebola, você vai expressar o quê? Cebola. Né? Você não vai expressar laranja, correto? Você não vai expressar menta, né? que é doce. Né? As jovens aqui podem me ajudar aqui. Cerejeira. Não, se você comer muita cebola, você vai expressar cebola.
Vai cheirar a cebola. Você vai ser uma cebola. Você é aquilo que você come. Se você comer muito de Cristo, sabe o que é que você vai ser? Cristo. Se você comer muito de Deus em Cristo, você vai expressar Deus em Cristo. Irmãos, a vida cristã é simples, não é verdade? A vida cristã é simples. Nós é que somos complicados. Nós é que somos complicados. Deus é simples, Cristo é simples, o Espírito Santo é simples, mas nós somos complicados. Irmãos, a partir de hoje, o Senhor tem que nos encorajar. O Senhor tem que nos dar uma visão que o que nós precisamos para a nossa vida cristã, vida da igreja, vida social, vida matrimonial, é comer Cristo. Se você comer Cristo, não vai haver divórcio, separação. Mas se você não comer Cristo, todo isso aí vai aparecer na sua vida. Tá? Vamos ler agora, irmãos? Os irmãos me pediu para mim não passar das 9. Então vamos aqui, algarismo romano número 1. Comer é contatar as coisas fora de nós e recebê-las em nós, com o resultado de que elas, por fim, tornam-se a nossa constituição. Ou seja, aquilo que você come é assimilado e torna a sua constituição. Algarismo romano número 2. Deus deseja, aqui irmãos, Deus deseja. Deus tem uma intenção, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito. E qual é? Deus deseja que o homem o coma, dirija e assimile. A intenção de Deus é que o recebemos ao comê-lo. Então, por isso que no começo da minha fala, eu falei para os irmãos que Deus tem uma intenção. Deus tem um desejo. Ele tem uma vontade. E a intenção, a vontade, o desejo de Deus não é dar uma fazenda para você. Não é simplesmente dar um carro para você. Não é dar a você muito dinheiro. A intenção de Deus, a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus é Ele mesmo dar-se a você e entrar no seu interior e ser tudo aquilo que você precisa. Essa é a intenção de Deus. O que adianta, irmãos? Vamos supor que você ganhe uma Ferrari. Vamos supor que você ganhe uma fazenda de... Não sei qual é a fazenda dos irmãos. Irmãos, uma coisa que eu acho fico encantado aqui entre vocês, sabe o que é? A maioria de vocês tem terra. Nunca vi isso. A maioria tem sítio, né? Fazenda, gado. Acho que é só eu que não tenho nada. Mas, o ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos, o que adianta? Vamos supor que você tem 300 alqueires, 1000 cabeças de gado, uma Ferrari na sua garagem, e você não tem Cristo. E não tem Cristo. Não tem nada. Mas vamos supor que você não tem uma Ferrari, você não tem uma fazenda de 100 alqueires, você não tem 1000 cabeças de gado, mas você tem Cristo. Você tem tudo. É isso que vai contar na eternidade. É claro que precisamos ter, né, irmãos? Fazenda, gado, Ferrari. Mas o ponto, irmãos, o ponto que é a vontade de Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus, é que você ganhe mais de Cristo. É isso que vai contar na eternidade. Na eternidade, ou no tribunal de Cristo, o Senhor não vai perguntar, e aí, o que você teve na terra? Sabe o que o Senhor vai perguntar? E aí, meu filho, o Cristo entrou mais para dentro de você?
você tomou ele para dentro de você, é isso que conta na eternidade. Amém, irmãos? Então, algarismo 2 a gente já leu. Eu vou ler A, B e C. Comer o Senhor Jesus é recebê-lo em nós, para que ele seja assimilado pelo novo homem regenerado na maneira da vida. O novo homem regenerado é o nosso espírito humano. B. Comer implica tanto dispensar quanto mesclar. Comer é a maneira de experimentar o dispensar de Deus para a sua expressão. O alimento que se come, digere e é assimilado por nós, torna-se, na verdade, a nossa pessoa. Essa é uma questão de mesclar. Quando você come, o nutriente entra para dentro de você. A vitamina. Quando você come, a comida também faz parte de você. Uma é suprimento, outra é que a comida torna você aquilo que você comeu. Então é uma questão de dispensar e mesclar. O 3. Ao comermos o Senhor Jesus, precisamos ter uma digestão espiritual adequada. Se tivermos boa digestão, haverá uma passagem para o alimento chegar a cada parte do nosso ser interior. Às vezes a gente quer comer rápido, não é? Na sua casa é assim, às vezes pela necessidade, você come rápido, né? Mas não dá tempo, o estômago, não dá tempo da comida fazer digestão. É por isso que à noite às vezes a gente fica rolando na cama, né? Por quê? A comida não fez o seu giro completo. Por isso, irmãos, para desfrutar o Senhor, para comer o Senhor, nós também precisamos comer de maneira adequada, de maneira calma, de maneira tranquila, né? Aquilo que você come, se você come carne, fica saboreando ela devagar, né? O alimento devagar. Assim também, nós temos que ter um tempo pessoal e afetivo com o Senhor. Um tempo particular. Todos nós estamos aqui hoje, não é, irmãos? Aí você fala, oh, que reunião maravilhosa, tal. Mas e o nosso dia a dia? Você come só hoje? Você tem que comer todo dia, não é verdade? No mínimo, 3 refeições. Isso significa que todo dia nós temos que separar um tempo pessoal com o Senhor e comer Ele na palavra, comer Ele na oração, comer Ele nos hinos, comer Ele também em um livro espiritual saudável. Vocês não vão ler livro do Edir Macedo, né, irmãos? Vocês não vão ler livro do Edir Macedo. E nem tampouco o chapéu do Valdomiro. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que parar o nosso dia a dia para comer o Senhor. Ou então, comer o Senhor quando estivermos trabalhando. Você está lavando roupa, Senhor Jesus me lava. Você está dirigindo o carro, Senhor Jesus, seja o meu carro. Você está cuidando do seu filho, Senhor, cuida de mim. Irmãos, nós temos muitas experiências pelas quais podemos desfrutar o Senhor no nosso viver diário. Não precisamos de catedral, não precisamos de lugar físico. O lugar físico é importante, mas o nosso Senhor Jesus, Ele está disponível para nós 24 horas. Não precisamos agendar com Ele. A Bíblia compara o Espírito como o ar. E o ar, ele está em todo lugar. O nosso Senhor Jesus também está em todo lugar. Até no hospital que você está. Os irmãos não te visitam, mas o Senhor está ali. Né? Então nós temos que ter uma passagem
no nosso ser interior, na nossa mente, vontade e emoção. Temos que dar uma passagem adequada. Temos que tratar com toda obstrução do alimento. Às vezes a gente come algo, a gente vomita, né? Uma certa vez eu comi um fígado estragado. Eu estava no meu trabalho. E me deu uma cólica aqui, ó, tão forte. A minha esposa não sabia que o fígado estava estragado, eu comi. Mas me deu uma cólica, parecia que o mundo ia acabar, irmãos. Tal. Aí veio uma viatura, me pegou e levou para o hospital, me aplicou uma injeção aqui e tirou todas as minhas dores. Por quê? O meu estômago rejeitou a comida. Nós também, irmãos, podemos rejeitar o próprio Cristo em nosso interior. Então, em nosso ser interior, precisa ter uma passagem tranquila, não é? Sem nenhuma obstrução. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora o C. Eu vou pular o C, irmãos, vou direto para o algarismo romano número 3, tá? No Egito, no deserto e na boa terra, o povo de Israel experimentou 3 estágios do comer. Foi a nossa leitura inicial. Letra A. No Egito, o povo de Israel comeu o cordeiro pascal. 1. Assim como a carne assada do cordeiro da Páscoa foi comida para suprimento de vida, precisamos comer Cristo para o nosso suprimento de vida. A. Para solucionar o problema da queda do homem e cumprir a intenção original de Deus, tanto a vida quanto a redenção são necessárias. Por quê? Na leitura, nós vimos o quê? Primeiro o cordeiro derramou o sangue. Depois eles comeram o cordeiro. O sangue significa redenção. O homem pecou, precisa do sangue de Cristo para nos purificar. Mas acaba aí? Não. A ordem de Deus é o quê? Comer o cordeiro. E o cordeiro vai para onde? Para dentro do povo de Israel. Então, para quê? Para a vida. Sem comer não tem vida, irmãos. Fica 3 dias sem comer. Você vai ficar doente. Da mesma maneira, se nós não comermos Cristo, iremos ficar doentes. Doentes o quê? Espiritualmente. Né? Continuando aqui, irmãos, na nossa leitura. Confirmando o que eu acabei de dizer. A redenção judicial de Deus, mediante o sangue de Cristo, é o meio para se atingir a meta de Deus de dispensar Cristo como vida a nós, para a nossa salvação orgânica, ou seja, para nos nutrir interiormente. Por isso que eles precisavam comer o cordeiro. 2. Os filhos de Israel deveriam comer o cordeiro pascal com quê? Com sua cabeça, pernas e vísceras. O que significa isso? Deus falou para o povo de Israel, o cordeiro vocês têm que comer ele todo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Teria que comer o cordeiro completo. Nada poderia ficar de fora. Aí explica aqui. A cabeça significa sabedoria. As pernas significa atividade e movimento. E as vísceras, que é algo interior, significa as partes interiores de Cristo, incluindo sua mente, emoção, vontade e coração, com todas as suas funções. Comer o cordeiro pascal com a cabeça, perna e vísceras significa tomar Cristo em sua totalidade, com sua sabedoria, sua atividade e mover e suas partes interiores. Irmãos, precisamos comer o cordeiro total. Se você falar, eu preciso de sabedoria,
come a cabeça de Cristo. Você precisa se movimentar, né? Correr do pecado, correr das situações. Come as pernas de Cristo. Você precisa de ter uma mente sóbria, vontade sóbria, emoções sóbrias. Come as vísceras de Cristo. Ou seja, precisamos comer o Cristo completo. Os irmãos são muito mentais, não é? 1 mais 1 é 2, faz aqui, faz aquilo outro. E as irmãs são emocionais. As irmãs choram fácil, não é? Vocês choram fácil, irmãs? Só apertar um pouco, né? As irmãs, acho que Deus criou, né? Por isso que fala que as irmãs são o vaso mais frágil, né? Porque as irmãs são muito emotivas. Os irmãos são muito mentais. Por outro lado, para termos uma mente saudável e umas emoções saudáveis, o que é que nós temos que comer? Cristo como a cabeça. Irmãos, o Senhor, Ele faz uma cura completa. A grande dificuldade dos cristãos, sabe o que é, irmãos? É que não desfrutam Cristo. Mas eu rogo aos irmãos que não façam uma promessa. Senhor, a partir de agora, eu vou te comer. A partir de agora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não prometo o Senhor dessa maneira. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos a prometer uma coisa. Se abra ao Senhor. Se volte ao Senhor no seu viver diário. Com certeza, o Senhor será tudo aquilo que você precisa. Letra B. No deserto, o povo de Israel comeu o maná. Então nós vemos o quê? O cordeiro no Egito e o maná no deserto. Vocês estão assistindo a Record? Está passando muito isso, não é? É os reis, Esther, Daniel, o povo no deserto, né? E, então os irmãos estão claros sobre isso. Que o quê? No Egito havia o cordeiro, mas o cordeiro não estava no deserto. O que estava no deserto era o que? O maná. E o maná veio de onde? Veio de onde? Dos céus. O maná em si mesmo não era um animal, né? Aqui continua. Ao dar de comer maná ao seu povo, Deus indicou que a sua intenção era mudar sua constituição, mudando a sua dieta. Ou seja, assim que o povo entrou no deserto, o Senhor deu maná. Para quê? Para mudar a dieta do povo. Eles comiam o quê? Cebola, alho, repolho. Eles comiam comida do Egito. E o Egito representa o mundo. Então o que Deus fez? Mudou a dieta deles. Deus também, Ele quer mudar a nossa dieta. Ele quer que nós comemos Ele como maná. E era maná de manhã, maná à tarde, maná à noite, e fazia vários pratos do maná. Isso significa que nós temos que comer Cristo de diversas maneiras, diversos pratos para comer Cristo, né? As irmãs fazem muita comida com um único item, né? De diversas maneiras, não é? O nosso Cristo também, Ele não é legalista. Podemos fazer vários pratos de Cristo. Continuando aqui. A dieta egípcia denota todas as coisas que desejamos comer a fim de achar satisfação. Deus queria que seu povo redimido esquecesse a dieta egípcia e participasse do alimento celestial. Por quê? O alimento, o maná, ele vinha do céu. E quando fala que o maná vinha do céu, significa que o maná não era produto humano. Ele vinha de Deus, porque era o próprio Deus.
Irmãos, se você, pela misericórdia de Deus, comer essa comida celestial, sabe o que você vai ser? Celestial. Porque você é aquilo que você come. Aquilo que é do céu vai entrar no seu ser interior e vai fazer você uma pessoa celestial vivendo na terra, nos seus dias comuns. Louvado seja o Senhor. Vocês acham que isso é possível, irmãos? Né? É possível. Aleluia. Vamos agora para a letra C. Em Canaã, o povo de Israel comeu o produto da boa terra. Vocês perceberam então? No Egito, o cordeiro. No deserto, o maná. Mas quando eles entraram na boa terra, sabe o que aconteceu? O maná parou. Aí Deus falou para eles: agora vocês vão comer o produto da boa terra. Esse é o nosso Deus. Agora, esse alimento, agora é vasto. Como a leitura vai dizer. A boa terra era uma terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, de azeite e mel, tudo que tipifica as riquezas insondáveis de Cristo. Deuteronômio, capítulo 8. Quando você chegar em casa, irmãos, por favor, leia Deuteronômio, capítulo 8. Todos aqueles itens da terra representam as riquezas de Cristo, disponível e acessível para nós. 2. Ao desfrutar as riquezas da boa terra, o povo de Israel conquistou as tribos na terra, estabeleceu o reino de Deus e edificou o templo como habitação de Deus na terra. Ao desfrutar da boa terra, o que eles fizeram? Ficaram fortes para vencer o inimigo, edificar a casa de Deus e estabelecer o reino de Deus. Irmãos, quando você desfruta de Cristo, o que vai acontecer? Primeiro, você vai vencer os inimigos. Segundo, a igreja será edificada. Terceiro, o reino de Deus será estabelecido. Quanto mais você desfrutar de Cristo, mais você é edificado com os irmãos. O mesmo acontece ao contrário. Se você não desfrutar de Cristo, você não vai ser edificado com ninguém, irmãos. A nossa deficiência de edificação é falta de desfrutar Cristo. Então, esse terceiro item é crucial. Foi somente no terceiro item que a edificação aconteceu, o inimigo foi derrotado e o reino de Deus foi estabelecido. Não foi no Egito, não foi no deserto, mas foi aonde? Na boa terra. Continuando aqui. Esses 3 estágios tipificam os 3 estágios do desfrute de Cristo pelos crentes ao comê-lo. Ao comê-lo, nos primeiros 2 estágios, lá no Egito e no deserto, os crentes são energizados a fim de deixar o mundo e são constituídos com Cristo como seu elemento celestial. 2 e 3. Para atingir o alvo da economia de Deus, o plano de Deus. A economia de Deus é o plano de Deus de dispensar Ele mesmo para dentro de nós. É isso que significa a palavra economia de Deus. Se vocês quiserem escrever aí, aqui diz: para atingir o alvo da economia de Deus, precisamos progredir até entrarmos no estágio mais elevado do comer Cristo como o rico produto da boa terra, para que possamos vencer os inimigos espirituais, ser edificados para ser habitação de Deus e estabelecer o reino de Deus na terra. 3. Ao comermos Cristo,
como produto da boa terra, somos constituídos com Ele e nos tornamos o mesmo que Cristo em vida, natureza e expressão, para edificação da igreja como o corpo de Cristo. Amados santos, eu encerro por aqui. Eu espero em Cristo Jesus que o Senhor tenha falado um pouco aos nossos corações e que nos abramos ao Senhor para que esses 3 estágios, essas 3 etapas do comer, esteja claro para nós e se torne para nós uma visão espiritual, um norte para a nossa vida cristã normal, no nosso dia a dia. Cristo como o nosso Cordeiro, Cristo como o nosso maná e Cristo como o rico produto da boa terra de Canaã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha falado nos nossos corações. Eu não sei, Lino, se vamos ter palavras de confirmação. Eu passo a comunhão para os irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, como eu falei anteriormente para os irmãos. E eu acredito que vocês vão cansar de nós. Nós vamos ficar aqui 15 dias. Né? Daqui 15 dias vocês nos liberam para ir embora. Então, eu queria agradecer a estadia dos irmãos, a atenção dos irmãos, a misericórdia dos irmãos em ouvir um pequeno servo do Senhor, um escravo de Cristo Jesus. Então estou muito alegre de estar com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Amanhã o Adalberto vai compartilhar também, né? Para vocês comer do Cristo dele. E eu encerro por aqui. Obrigado, irmãos. Bom, irmãos, o irmão pediu que eu falasse dos livros. Não sei se os irmãos gostam de presentes. Eu trouxe muito livro de presente para os irmãos aqui. Depois o Lino vai ter comunhão com os irmãos. A gente trouxe muito material para os irmãos. E o Senhor, em sua restauração, Ele tem trazido a nós a revelação dos últimos 20 séculos. O resumo, o extrato do conteúdo da revelação divina que os santos obteve e agora se tornou disponível para nós. E, junto a isso, eu trouxe muitos livros para os irmãos gratuitamente. No entanto, aqueles que estão ali, eles são para venda. No entanto, deixa eu tornar claro para os irmãos que nós não ganhamos dinheiro. Nós vendemos comida, nós passamos comida. Então, o mesmo preço da editora é o mesmo preço que nós estamos passando para os irmãos. Se os irmãos sentirem confortáveis, guiados por Deus, de adquirir os livros, os irmãos, né, eu gostaria de ter uma irmã que pudesse cuidar daquele serviço lá. O irmão Cláudio. Os irmãos falam para o Cláudio. Então, deixo claro, irmãos, o nosso objetivo não é vender livro. Mesmo porque quem nos trouxe aqui foi as igrejas. Então, nós não precisamos de dinheiro. Então, os livros estão ali, se os irmãos se sentirem confortáveis e guiados por Deus. Eu não vou ler, aqui tem como ser úteis ao Senhor. E aqui é um dos temas que a gente falou aqui, ó, a salvação de Deus em vida. Ou seja, a salvação de Deus interior. Então, está ali. Vai falar o mesmo princípio pelo qual tivemos comunhão hoje à noite. Então, os irmãos têm a total liberdade, tá, irmãos? Vai ficar ali vários livros, vocês entenderam? Tá bom, Lina? Sim? Tá. Amém. Fica uma pergunta. O que nós temos alimentado? Qual tem sido nosso alimento diário?
Do que tenho alimentado eu? Então, fica essa pergunta. A respeito dos livros, as literaturas são literaturas excelentes, que falam sobre Cristo e a igreja. Como ele disse, aquelas ali são à venda, as que ficam para a igreja, está no armário ali no fundo, mas nós ainda vamos carimbar, tem, né, um procedimento a ser feito. Então, depois, posteriormente, aí nós vamos colocar elas disponível para apreciação dos irmãos. Serão literaturas que você leva, você desfruta, e você devolve, e outro leva e desfruta. Esse é o sentido. Mas muito bom lermos, enriquece, nos ajuda a entender como viver uma vida cristã, como se alimentar no nosso dia a dia. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã de manhã estaremos aqui novamente. Vamos ficar de pé, fazer uma oração e vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Amém. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Seu direcionamento aqui nesta noite, ó Deus. Pedimos ao Senhor que esteja ensinando-nos a alimentarmos de maneira adequada, ó Pai, buscar alimento real, alimento vindos do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor dispensou e queremos continuar aprendendo mais e mais e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vão na graça do Senhor.